Salmos capítulo 37, versículo 1 até o 9. Fala assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado porque estamos aqui, obrigado porque os meus irmãos vieram hoje prestar culto ao Senhor, todos nós juntos, depois de podermos passear, desfrutar, descansar, férias, comida boa. Eu te agradeço por causa disso, porque tudo isso é dom de Deus, a gente poder desfrutar da vida, aproveitar do que o Senhor nos dá, isso é um presente. Obrigado porque nós estamos aprendendo a desfrutar desse presente. Peço, Deus, que o Senhor esteja nos ajudando nessa manhã a compreender a sua palavra, e tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que rouba e distorce, cai por terra em nome de Jesus, e que a tua palavra traga a vida em cada coração aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Eu já desde o comecinho de dezembro, eu orava assim, eu pedia para Deus, assim, Deus, o que eu vou falar no ano novo? Porque eu particularmente gosto muito do último culto do ano e do primeiro culto do ano. Eu gosto muito, sempre gostei muito. O último culto do ano, para mim, é um culto de gratidão e de reflexão pelo ano que acabou de acabar, que está acabando. E o primeiro culto do ano é aquele culto em que você fala, cara, eu quero que meu ano seja abençoado por Deus. Eu quero saber assim, o que Deus deseja, o que Deus quer. Eu quero convidar Deus para fazer parte desse ano. Então, para mim, especificamente para mim, são duas datas, dois cultos bem significativos. E eu orava e falava assim, Deus, eu queria levar para os irmãos assim, uma palavra que abençoasse o ano deles, sabe? Que eles lembrassem disso durante o ano, que fizesse bem, que tirasse o peso, E aí eu orei, e aí numa das manhãs que eu estava orando, veio esse texto no meu coração, quase que eu preguei ele uns 2 domingos atrás, de tanta ansiedade. Falei, gente, esse é o culto do ano novo, para você que não puder vir. Mas eu falei, não, vou esperar. E o que esse texto fala? Esse trechinho que a gente leu no Salmo de Davi. Ele fala das consequências que seguem certas atitudes. Como cristãos, evangélicos e brasileiros que somos, a gente aprendeu de uma maneira assim, muito boa a não se responsabilizar por nada que a gente faz. Então, sempre a culpa é de alguém. E a gente tem isso muito forte culturalmente, e infelizmente a pregação do Evangelho ela absorveu isso de uma maneira muito forte também. Então, a gente arruma sempre alguém para colocar a culpa, e no caso de crente é o diabo, o diabo, porque a gente aprendeu que se deu errado é o diabo, a gente aprendeu que se não deu certo na nossa vida é o diabo tentando, é o diabo que está derrubando, é o diabo. Então, quando a gente fala isso, a gente sem querer fala duas coisas. Primeiro, que quem tem todo o poder é o diabo, porque não há o que a gente faça que a gente é liberto dele. E a segunda coisa, nós nunca temos responsabilidade sobre nada que nós fazemos, porque tudo é culpa do diabo. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender que o diabo não tem tanto poder assim. Não tem tanto poder assim. O diabo não é esse bicho que a gente chama de terror, que sai do chão vermelho, cuspindo fogo, e todo mundo fica com medo, e aquele demônio que derruba. Não. A gente começa a entender que
Eu acho que o filme, se você quer assistir um filme para entender como o diabo age, eu sugiro que você assista O Advogado do Diabo. Alguém que já assistiu esse filme? Muito bom. É com o Keanu Reeves, né? Keanu Reeves. É um filme bem antigo, tá bom? Mas esse filme mostra como o diabo é. E é isso que eu entendo. Por quê? O que esse texto fala é que as atitudes que você tem, aquilo que você faz, vai gerar consequência. E se essas consequências são boas ou ruins, elas, na verdade, só dizem respeito à atitude que você teve e que você é responsável por elas. E por que começar o ano pensando isso é uma bênção? Sabe por quê? Porque quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de poder, de capacidade. Porque se a culpa é do diabo, significa que você é um refém. Se é o diabo que acaba com o seu casamento, acaba com as suas finanças, é o diabo que acaba com as suas emoções, é por causa do diabo que você está com depressão, é por causa do diabo que nada está certo. Você é um refém. Você é um refém e aí você tem que esperar um dia a graça de Deus vir e essa graça de Deus libertar você, porque o diabo está te oprimindo, você é um refém. Agora, quando a gente entende que muitas coisas estão acontecendo na nossa vida por causa daquilo que a gente está fazendo, a gente tem o poder de mudar. A gente pode falar assim, poxa, então eu não vou fazer mais, eu vou fazer diferente. Por isso que eu não gosto de trabalhar com culpa. Não trabalho com culpa, para que você se sinta culpado pelas coisas erradas que você fez. Eu entendo que a Bíblia trabalha com responsabilidade. Entende-se, olha, você está fazendo isso e é por isso que sua vida está assim. Se você começar a viver desse jeito, a sua vida vai ser assim. Isso é responsabilidade. E esse texto fala isso, quer ver? Ó? Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Então, qual que é a minha atitude? Eu não me aborrecer por causa dos homens maus e não ter inveja dos perversos. E o que vai acontecer? Né? Porque qual que é a consequência dos homens maus e dos homens perversos? Versículo 2. Porque como o capim, eles vão secar, e como a relva verde, eles vão murchar. Então a consequência de ser mal é que aquele que é mal, aquele que vive na maldade, aquele que vive na perversão, esse cara vai secar, ele vai desaparecer, vai chegar um dia que ele vai prestar conta disso. E aí Davi ele fala assim, toma cuidado, porque às vezes a maldade que acontece ao seu redor, ela começa a afetar a sua vida. E a gente começa a ficar triste, começa a ficar angustiado, a gente começa a se abalar. Eu lembro eu acho que todo mundo lembra, na época das eleições, o clima de tensão que estava em todo lugar, né? De um lado, se o Haddad ganhar, se o PT continuar, vai acabar com o Brasil, vai virar uma Venezuela, e vai do outro lado, grupo de pessoas, se o Bolsonaro entrar, vai ter ditadura, isso aqui vai virar igual ao nazismo, e aquele clima de tensão, de conversar com as pessoas estavam tensas, as pessoas estavam com medo, e Davi falou assim, olha, calma, não se aborreça por causa dos homens maus. Calma. Depois ele explica por que a gente pode ter calma. E ele falou assim, cuida da sua vida e não permita que a perversão, que a maldade que está ao seu redor afete você. Ontem, eu e a Ellen, a gente estava conversando antes de dormir, e a gente estava vendo como tem coisa ruim acontecendo, como que a perversão, a maldade está sem limite. Está sem limite, assim, a gente vê e fala assim, nossa, velho, o que está acontecendo? E se a gente não tomar cuidado, a gente não vive a paz e a alegria que Deus nos deu por causa da maldade que está acontecendo do lado de fora. E aí fala assim, olha, e não tenha inveja dos perversos. Isso é um ponto muito importante para você parar e refletir na sua vida, porque se você tem inveja de alguém que é mal, se você tem inveja de alguém que pratica o mal, se você olha e fala assim, poxa, eu queria ter aquela vida, você ainda não entendeu quem Deus é, e você ainda não entendeu quem você é. E isso é muito comum, você vê crente conversando e falando, sei lá, principalmente de homens conversando e falando de um outro homem que é rico, né? Fala, não, esse aí não tem nada a ver com Deus, esse aí não vai para a igreja, nossa, mas tá, cada vez isso aí monta dinheiro, isso aí onde vai, gospe vira dinheiro, isso aí, rapaz, aí você sente
aquela inveja, né? Isso aí não, porque aquele cara lá, ele pega um monte de mulher, ele faz, e homens casados, né? Desejando ter aquela vida de solteiro em que ele pegaria um monte de mulher. Quando isso acontece, isso é um assunto um pouco delicado, porque significa que você ainda não nasceu de novo. Quando você deseja aquilo que é mal, quando você tem prazer, quando você tem satisfação, sabe? Tem gente que pega o Facebook, o Instagram e só fica vendo coisa ruim, só fica vendo fofo. Eu não consigo entender, cara, de verdade, eu não vejo graça em ficar sabendo de coisa da vida dos outros. E aí você olha aqueles canal de fofoqueiro, tal, 500 mil pessoas, 600 mil pessoas seguindo, e aí fala mal do outro, e é só crítica, e critica porque sei lá, Bruna Marquezine largou do Neymar, depois critica porque ela voltou com o Neymar, e depois recritica porque ela largou de novo, e aí fala assim, mas se largou, por que voltou? Aí revolta, e todo mundo fala, e aí é uma que estava com o vestido assim, é outra que cara, é um desejo por ver coisa ruim, por ficar criticando, falando mal dos outros, ficar vendo. A Bíblia fala assim, ó, isso não é bom. Isso não é bom. E se você faz isso, é importante que você olhe para o seu coração, porque se você ainda tem esse desejo, essa atração por coisas que são malignas, você ainda não recebeu no seu coração o significado novo da vida. Então é importante parar para pensar, tá bom? Versículo 3 fala assim, ó, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Olha que legal, quando você confia no Senhor, quando você tem a atitude de confiar no Senhor, qual que é a consequência disso? Quando você confia no Senhor e faz o bem, você habita na terra e você tem segurança. E é um contraponto ao versículo anterior, porque no versículo anterior ele fala o que a gente não deve fazer. Não se aborrecer com os maus, não ficar com medo de quem é mau e não desejar o mal. E no versículo 3, confie no Senhor e faça o bem. Aqui é um ponto interessante da gente pensar. Por quê? Nós desenvolvemos um entendimento sobre a fé que é assim, eu posso confiar em Deus, eu posso amar a Deus, eu posso dizer que eu sou crente e mesmo assim fazer o mal. E essas coisas não cabem uma na outra. Se você for lá no Rio de Janeiro, no baile funk, com um monte de traficante que tem lá armado, que acabou de matar um monte de gente, se você pegar o microfone e falar assim, quem aqui confia em Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui ama Jesus? Todo mundo vai fazer isso. Mas eles vão sair de lá e vão fazer o mal, vão roubar, vão matar, vão fazer um monte de coisa. Porque a gente dividiu isso, né? Eu confio em Deus, e não necessariamente isso significa que eu tenho que fazer o bem. A Bíblia sempre junta as duas coisas. Se você tem fé, se você confia em Deus, se você conhece Deus, é automático que você vai fazer o bem. É automático. Por quê? O nosso relacionamento com Deus, ele se manifesta na maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Eu vi uma pregação de um cara que eu não lembro o nome, eu achei muito legal, que ele falou a respeito da cruz, né? Que a cruz, o pau na vertical, é o seu relacionamento do homem com Deus que foi restaurado. E o da horizontal é do homem com o outro homem, né? Com as nossas relações. E ele falou uma coisa muito interessante. A trave horizontal, ela está pendurada na trave vertical. Ou seja, a maneira como você trata as pessoas, como você trata a vida, como você vive, está diretamente relacionada à maneira como você vê e como você se relaciona com Deus. Quando você entende que Deus está disposto a ajudar, que Deus te ama, que Deus te perdoa, que Deus não está com raiva de você, você vai olhar para as pessoas e você vai sentir desejo de ajudar, de salvar, você não vai ficar acusando elas. Quando você, na sua relação com Deus, acha que Deus está te acusando, Deus está colocando o dedo na sua cara, Deus vai te jogar para o inferno, a sua atitude em relação às pessoas vai ser uma atitude de acusação também. Você vai ficar apontando o dedo na cara delas, vai ficar criticando elas, você vai ficar falando que elas estão fazendo de errado. Então, a maneira como você faz o bem, a maneira como você vive o bem, depende da maneira como você vive com Deus e como você enxerga Deus e como você entende que Deus enxerga você. É meio confuso essa parte, deve entender? Mais ou menos. Mais ou menos? Dá pra ir? Segue o jogo?
Versículo 4: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha que legal. Quando a gente se alegra em Deus, quando a gente tem alegria em Deus, quando a gente tem prazer em estar em Deus, qual que é a consequência disso? Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Algumas pessoas acham que Deus atender os desejos do nosso coração significa que Deus vai fazer tudo o que a gente quer, de qualquer jeito, a qualquer hora, a qualquer momento. Eu tenho uma amiga, né, conheço uma mulher, aquelas mulheres de oração mesmo, sabe aquela mulher que ora, passa o dia orando, intercede, jejua, é uma mulher muito de Deus, muito de Deus. E na igreja que eu ia lá em São Paulo, tinha um baú, onde tem a mesa aqui, tinha um baúzinho, e cada um colocava, igual faz nos Débora, na caixinha de oração, tinha a caixinha de oração lá, cada um colocava o seu pedido, e colocava lá dentro, né? E aí o pessoal ia orando, e essa era uma das mulheres que orava muito lá. E eu lembro de um domingo, né, que a gente estava saindo do culto, e eu ia almoçar na casa dela, do marido, né, eu acho que eu estava com eles, eu não lembro, eu lembro que ela estava contando isso. Que ela chegou antes do culto e foi orar por aquela caixa, e ela estendia a mão para orar, e ela não conseguia orar. E ela, né, ia orar e falou que a boca dela amarrava, sentia um peso no coração. Mas que estranho. Aí orava, né, pelas pessoas, pelo mundo, pela África, e aí ia orar lá de novo pela caixinha da oração, não conseguia. Aí já, né, começou a amarrar o diabo. Amarra o diabo, sai diabo, deixa eu orar, diabo, sai daqui, diabo. E aí ela teve uma ideia, ela abriu a caixa de oração. Achei muito forte isso. A hora que ela abriu a caixa de oração, ela enfiou, tinha um monte de papel lá, que tinha uns 30 bilhetes lá. Ela pegou o primeiro, e o primeiro falava assim, eu oro, o nome do pastor da igreja era Alexandre, e a mulher dele chamava Sibeli. Falou assim, peço a Deus pela morte da Sibeli, porque o Alexandre é o homem da minha vida. Colocou lá. Ela errou, né? Devia ter colocado na boca do sapo, seja de umas delas, esse é um outro tipo de trabalho, né? A gente não faz essa parte, né? Tem outros que são especializados nisso daí. A mulher pediu para a esposa do pastor morrer para que ela pudesse casar com ele. Você entende que esse desejo do coração Deus não atende, gente? Deus não atende. Por quê? Atender aos desejos do coração, ele está ligado a você se alegrar em Deus. Então, ou seja, eu conheço Deus, eu sei quem Deus é, eu gosto de Deus, eu entendi que Deus é bom, eu entendi que Deus quer me abençoar, Deus quer me ver feliz, eu entendi que Deus me salvou, eu entendi que Deus está preocupado comigo, Deus quer me ajudar, eu entendi que Deus, Ele quer tirar aquilo que é mal do meu coração, para que eu mesmo desfrute de uma vida melhor. E quando esse mal começa a ir no meu coração ele vai desejar o quê? Coisas boas. Ele vai desejar situações boas. Ele vai desejar o bem. E é aí que entra o negócio. Quando a gente se agrada em Deus, quando a gente conhece Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, nosso coração começa a desejar coisas que são boas. Aí a Bíblia fala, Deus atende os desejos do nosso coração. Deu para entender ou não? Porque quando a gente olha alguns versículos da Bíblia, e parece que Deus está mentindo. Né? Eu lembro, uma vez eu estava lá nessa Cuba, a situação foi trágica, né? Aí a Regiane atendeu o telefone, e aí falou, pode não para você. E aí era uma senhora, já, né? Eu devia ter uns... Gente do céu, vou fazer 39 esse ano. Não é besta. Gente, ó. Cara, eu sou muito velho. Tive um choque de realidade agora. Sou mais velho que Cristo. Jesus, aquele meninão de 33 anos. Cara do céu. Bom, e aí eu pensei nisso, né, porque essa história faz uns 7, 8 anos, então eu tinha 30.
Faz 8 anos que eu fiz 30 anos, é muito tempo, com 30 eu já era velho. Imagina o Sérgio, né, Sérgio? Paulinho, né, Paulinho? Já tá na última curva ali, ó, recebendo a bandeira. E aí a Regiane atendeu o telefone, e aí falou, dona, uma mulher queria falar com você, e se eu tinha 30 anos, essa mulher devia ter uns quase 50 e poucos, quase 60. E ela ligou e falou assim, oi, Denis, tudo bem e tal, eu não estou bem, queria pedir oração, eu queria pedir, meu casamento não está bom, eu vou largar do meu marido, e eu queria que você orasse por nós. Aí eu falei, pode deixar, vou dar o nome, cara, pode deixar, dona Maria, eu estar orando por você, por seu marido, para que Jesus restaure. Ela falou assim, não, quando eu disse para orar por nós, é para orar por mim e por você. Não sei quem já sentiu um negócio ruim nas costas sobre isso. Eu falei, oi, desculpa, eu não entendi. Porque eu vou largar do meu marido, porque Deus me revelou que o sonho dele é que eu passe a minha vida, o resto da minha vida ao seu lado. Eu falei, de Deus, se eu estou pagando o pecado aqui então, né? Essa senhorinha aqui, 60 anos, assim. E aí eu falei, na hora, o pastor Alfredo passou do meu lado, eu joguei o telefone na mão dele, e falei, resolve isso aí que eu não quero nem terminar de escutar. E aí o pastor Alfredo conversou com ela. Esse é o tipo de oração que, graças a Deus, Deus não atende, entendeu? Entendeu? Deus não escuta esse tipo de oração. Deus, graças a Deus, né? Para bênção de muitos e minha sorte, graças a Deus, Deus não atende esse tipo de oração. Então, quando nós conhecemos Deus, quando nós permitimos que Deus limpe o nosso coração, quando nós permitimos que o Senhor nos transforme, a gente vai entender a bondade de Deus, a alegria de Deus, a gente para de ver as pessoas como concorrentes, como inimigos, e não quer ficar acusando, não quer ficar falando mal dos outros, não quer controlar a vida de todo mundo, porque todo mundo tem que ser crente para fazer a vontade de Deus. Quando a gente sai disso, a gente se entrega para Deus e a gente começa a desejar realmente coisas que são boas. E a Bíblia fala, quando você se alegra em Deus, quando Deus está em você, Ele realiza os desejos do seu coração. Porque quando você está em Deus, os desejos do seu coração, eles vão girar em torno do amor, eles vão girar em torno da paz, eles vão girar em torno da alegria, eles vão girar em torno da bondade, eles vão girar em torno do crescimento, do desenvolvimento, para você e para outras pessoas também. Que engraçado, a gente fica mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus a gente fica, menos egoísta a gente fica. Sabia disso? A gente está longe de Deus, a gente fica, Deus me dá, Deus eu preciso, Deus eu quero, Deus faz, Deus me ajuda. A gente vai chegando perto de Deus, a gente começa a viver isso aqui, né? E sabe que Deus está cuidando, Deus está abençoando, que Deus já está com a gente, e a gente fica menos egoísta, e a gente se importa mais em abençoar e ajudar outras pessoas também. Isso é um processo muito legal que acontece. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, qual que é a minha atitude? Entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele. Qual que é a consequência disso? Ele vai agir e ele vai deixar claro para todo mundo quem sou eu. Então aí não importa se vai ter calúnia, difamação, se vai ter crise ou não vai ter crise. Deus vai mostrar para todo mundo quem eu sou, né? E eu sou inocente, que eu sou justo. Entregar o caminho ao Senhor. Como que eu penso nisso? A maneira mais fácil de pensar nisso, para mim, é a gente pensar no GPS, né? O GPS, ou você confia, ou você não confia. Eu só acho interessante, homens, eu nunca vi isso em mulher, mas homens mais velhos, eles têm a tendência de não confiar no GPS. Quem aqui é um homem mais velho que não confia no GPS? Aí, eis uma pergunta, né? Você tem que ir lá para Cuiabá. Você nunca foi para Cuiabá. Você nem sabe escrever Cuiabá. Você não sabe onde fica Cuiabá. Você procura Cuiabá no mapa, você começa ali no Rio Grande do Sul, porque você não sabe onde é que está. Aí você coloca no GPS, e aí você vai chegando em Cuiabá, rua
Gonçalves, número 300, bairro Simões. O GPS manda você virar para a direita e você fala assim, eu acho que não é por aqui. Mas como você acha que não é por aqui se você nunca foi para Cuiabá? Mas é esse instinto de querer brigar com o GPS. Né? Não é por aqui. Aí dá a volta e pergunta, e vai, e dá o rolê. Aí o GPS faz o contorno e você fala assim, não sei, eu estou sentindo que o GPS está errado. No final das contas, o GPS mandou você para o lugar certo e você perdeu o mó tempão. Por quê? Porque alguma coisa dentro de você fala que o GPS está errado. Só que quando a gente para pensar, uma coisa é você usar o seu GPS aqui em Birigui. Talvez você não conheça uma rua, né, e você coloca lá e vai embaixo e você fala, cara, mas eu não sei por aqui. Outra coisa é você tá em Cuiabá, em Roraima, você está lá no Acre, você está lá em Manaus, que você nunca foi, e você não confiar no GPS. Você não sabe onde você está. Entregar o caminho ao Senhor, eu entendo exatamente assim. É entender que Deus é o GPS e Ele sabe o que Ele está fazendo. E você seguir a orientação que Ele está dando. Porque algumas situações da nossa vida a gente já passou, outras a gente não passou. E Deus quer falar assim, olha, vira à direita. Aí você sente lá e fala assim, mas eu acho que não é para mim. E aí a gente anda e quebra a cara, e se arrebenta, e dá tudo errado. Por quê? Porque a gente não seguiu o GPS. Quando a gente entrega o caminho ao Senhor, quando a gente confia nele, por que fala que ele vai agir? Porque ele vai levar a gente pelo caminho certo. E o caminho de Deus, gente, se você, o caminho de Deus é estreito, Deus escreve certo com linhas tortas, a viagem nunca é fácil, mas sabe esses ditados, né, que a gente acha que está na Bíblia? Do que eu entendo pela Bíblia é o seguinte, o caminho de Deus, ele sempre vai ser mais confortável, mais rápido e melhor. Sempre. O caminho de Deus é mais confortável, mais rápido e melhor. Por que as pessoas demoram tanto para chegar onde Deus quer? Porque elas ficam mudando a rota. E aí Deus tem que corrigir. Deus tem que corrigir. Na saída do Egito para a Terra Prometida, algumas pessoas entendem que o caminho seria de 40 dias. Outras pessoas entendem que o caminho demoraria, né, com as paradas, com as pausas e tal, por volta de 3 meses ou 4 meses. Gente, 4 meses é muito menos que 40 anos. Se fosse 4 meses, não fosse nem 40 dias, é muito menos que 40 anos. E por que aquele povo ficou rodando 40 anos de deserto? Porque eles se negaram. Eles não quiseram deixar Deus guiar. Eles não quiseram. Aí a gente olha, né? Deus me levou para o deserto para me provar, para me testar. Deus me levou para o deserto. Esquece essa besteira. Em nome de Jesus, isso é a pior burrice que foi ensinada na igreja. O deserto era o caminho da escravidão para a terra de Canaã, que era a terra prometida. Nesse caminho, o que Deus queria que eles fizessem é que eles confiassem que Deus estava cuidando deles. Era só isso. Era só isso, porque aí você passa um monte de coisa na sua vida e você acha que Deus que te levou para o deserto para te esmagar, para destruir, para tirar sua fé, para ver se você vai continuar acreditando nele. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Tá bom? Deus não faz isso. Mas Deus levou Jesus para o deserto, sim, para começar a vencer o diabo naquele dia, e mostrar que o diabo não teria poder nem quando ele estava com fome, nem quando ele estava fraco, nem quando ele estava sozinho. Naquele dia o diabo começou a cair. Deus não levou Jesus para o deserto para Jesus sofrer. Deus levou Jesus para o deserto para o diabo sofrer. O diabo começou a perder, porque até aquele dia todo mundo que o diabo tentava, todo mundo que o diabo fazia uma proposta, todo mundo caía.
Naquele dia, Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer, com fome, lá no meio daquele inferno, daquele deserto, com fogo, com frio, o diabo chegou e ofereceu tudo que a gente quer na vida: comida, sucesso e poder. E Jesus falou não, não e não. Aquele dia o diabo começou a crer. 3 anos e meio depois, o diabo foi envergonhado na cruz. E na ressurreição, Jesus desceu lá, antes da ressurreição, desceu lá do mundo dos mortos, pegou a chave do inferno e da morte na mão, e falou assim: onde está a morte, sua vitória? Onde está a morte, teu leão? Meu redentor vive. Jesus voltou no céu e o diabo perdeu. O diabo começou a perder, até arrepiei. O diabo começou a perder no deserto. Deus não levou Jesus no deserto para sofrer. Deus levou Jesus no deserto para ter um mano a mano com o diabo. Já viu briga de homem? Você é homem? Então, aí começa a tirar o relógio, tira o cinto, tira o capacete, irmão, eu e você só, então vem. Então, o diabo começou a apanhar naquele dia. Entendeu? Então, quando você confia no Senhor, quando você entrega o seu caminho para o Senhor, Ele vai guiar a sua vida pelo melhor caminho. Pelo melhor caminho. Versículo 7: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Eu queria chamar a atenção nesse versículo com não se aborreça com o sucesso dos outros. Às vezes a gente acha que difícil é chorar com os que choram, mas eu acho que a tentação maior e a mais difícil é você se alegrar com os que se alegram. Porque quando chorar com os que choram, o cara já está tudo ferrado mesmo, né? Já perdeu o emprego, perdeu a mulher, está tudo estupicado lá, está triste, tadinho, vamos lá dar uma cesta. Você se sente até cristão, né? Você vai lá, dá uma cesta básica pro cara, paga a conta de luz, você vê aquele sujeito desgraçadamente perdido, você vai estar lá e até ora por ele, né? Porque ele está lá e... E quando é o contrário? E quando o cara recebeu uma proposta de emprego que vai ganhar o dobro do que você ganha? E quando ele troca o carro de novo? E quando ele vai viajar de novo? E quando ele constrói uma casa de novo? Esse de novo chega até a doer aqui, essa parte do de novo. Ele foi promovido de novo. Entrou na Mary Kay e ganhou um carro de novo. E aí a gente sente aquela coisa ruim no coração, a gente sente negócio, mas ô irmão, ô pessoa, né? Que bom, fico, né, muito feliz por você e tal. E às vezes a pessoa não é na boa vontade do mundo, vamos lá em casa, vamos comemorar, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um culto de agradecimento, aí enche a casa do cara com um monte de irmão que está com o coração doído, porque aquela casa é linda, é do outro, não é dele. Quem aqui entende o que eu estou falando? Não precisa levantar a mão para ninguém se expor, né? Senão nós tudo vai ficar com vergonha. E Davi está falando assim: não se aborreça com o sucesso dos outros. Isso só acontece, gente, quando a gente é satisfeito com a vida que a gente tem, sabia? Quando a gente é feliz com o que a gente tem. Quando a gente é feliz com o que nós temos, a gente fica feliz com o sucesso dos outros. Quando a gente não é feliz com aquilo que a gente tem, o sucesso dos outros incomoda a gente absurdamente. E assim, eu não quero de maneira nenhuma trazer isso como um peso para o seu coração, para você sair daqui sentindo mal. Mas é porque crente, ele desenvolveu uma habilidade de negar aquilo que sente, porque ele acha que aquilo que ele está sentindo é pecado. Então você sai daqui, né, triste, você vai, na hora que você sair da rua, você vai ver que o irmão trocou de carro no Natal, você vai olhar e fala: está amarrado esse sentimento, em nome de Jesus, sai da minha cabeça, sai, estou feliz por ele, estou feliz em nome de Jesus por ele, sabe? A gente aprende a negar aquilo que a gente sente. Eu queria te ajudar a fazer uma coisa diferente. Não negue o que você sente. Não negue. Pense sobre o que você está sentindo. O irmão entrou no carro, né? De longe ele dizia assim, só, e o carro já ligou o ar-condicionado e os faróis. Isso aí é para matar nego de inveja, né? Você
já corrói, porque você justamente não parou embaixo da árvore aqui na frente. A hora que você entrar lá, você vai queimar a bunda, porque o banco fica muito quente, até seu ar-condicionado começar a gelar. Você quase chegou na sua casa, né, e o irmão fez e já ligou aquele ar-condicionado, você escutou a ventoinha, a lágrima começou a descer do seu olho. E quando ele entrar na porta, bater o carro, se estiver suando, você começar a sentir uma coisa no seu coração, pergunta, por que eu estou sentindo isso? Por que o carro dessa pessoa faz eu sentir coisa ruim? O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Será que esse sentimento que aperta o meu coração é porque eu acredito que Deus está abençoando ele e não está me abençoando? Será que é porque eu acredito que ele vai crescer na vida, mas eu não consigo crescer na vida? Será que porque eu olho para ele e eu vejo que ele é uma pessoa bem-sucedida e eu não sou bem-sucedido? Quando você começa a fazer isso, você começa a entender a libertação que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Porque você começa a identificar o que está errado dentro de você. Porque se você acha que Deus abençoa ele e não abençoa você, não é o carro que está te incomodando, é o fato de você acreditar que Deus não se importa com você. Entende isso? Se você acredita que te incomoda o carro porque o carro é sinal de sucesso, então não é o carro que te incomoda, é porque você acredita, você se vê como uma pessoa incapaz, que nunca vai crescer na vida. Então o que você está sentindo diz respeito ao que você pensa. Quando a gente nega o sentimento, a gente não aprende aquilo que a Bíblia fala, examinar o nosso próprio coração. E eu não digo para examinar o coração a partir do princípio da culpa. Eu estou sentindo isso errado, isso que eu estou sentindo errado, então está amarrado esse sentimento em nome de Jesus. Isso não funciona. Não funciona. É por isso que você vê um monte de gente morrendo, definhando dentro da igreja. Por quê? Porque a gente quer desenvolver uma igreja psicopata. O que é uma igreja psicopata? É uma igreja que ninguém tem sentimento. Engole seu sentimento, anula seu sentimento, crucifica seu sentimento. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Matar a carne, crucificar a carne não significa isso. Sabia? A gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso depois do ano, mas eu queria que você pensasse, sentiu uma coisa ruim, sabe? Sentiu inveja de alguém, e às vezes é uma pessoa até que você gosta, tá bom? É uma mistura, porque você gosta daquela pessoa, mas te alfineta o sucesso dela. Isso está te aborrecendo. Para pensar, porque você vai descobrir a causa disso. E quando você descobre a causa, o que você pode fazer? Mudar. Versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E o último conselho, né, que eu acho que esse texto traz para a gente, a gente vive num contexto de muita tensão, né? Quem aqui tem conta para pagar? Levanta a mão. Eu sei que não levantou a mão, é um abençoado, assim. Sabe aquele sentimento? Acabou de me dar. Sabe aquela coisinha assim, ó? Acabou de entrar no seu tempo. Então, a gente tem, no caso, né, eu não posso falar que eu tenho, que eu não tenho, mas muita gente tem meta para bater. Né? E não importa se você está doente, não importa se seu filho está gripado, está ruim, você tem meta no banco, você tem meta de venda, você tem meta, se você não bater a meta por 3 meses consecutivos, você vai ser mandado embora. E a gente que é pressão com o gerente, é aflição de não ter dinheiro, tipo assim, tá dando dia 5, é o dia de eu pagar meu aluguel, e eu não tenho dinheiro porque eu não vendi, ou porque eu vendi, o cara não me pagou, e é pressão, e é alguém que ficou doente. Então a vida, ela é uma vida de constantes conflitos e de constantes pressões. E o que acontece? No meio disso, é muito fácil a gente começar a sentir raiva,
sentir ódio, sentir fúria, a gente virar grosseiro, a gente ficar irritado, a gente falar coisas que a gente não deve, a gente ser agressivo. E a questão do sentimento que a gente precisa entender, não é porque eu estou sentindo alguma coisa que eu tenho o direito de fazer mal para alguém. É isso que a Bíblia fala. Não é porque eu estou nervoso com você que eu tenho o direito de te agredir. Não é porque eu estou irritado com você que eu tenho o direito de te ofender. Não é porque eu estou magoado com você que eu tenho o direito de te fazer mal. Os irmãos compreendem isso, não? O que eu sinto não me dá o direito de fazer mal para você. Não me dá o direito. Eu posso estar com raiva porque aconteceu alguma coisa que eu não gostei ou que me feriu. Eu não tenho direito de pegar essa raiva, chegar em casa e descontar essa raiva no meu marido, e descontar essa raiva na minha esposa, e descontar essa raiva no meu filho. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso. E muitas pessoas, elas não percebem como elas ficaram irritadas, como elas ficaram grosseiras, como elas estão sempre reclamando, como elas são agressivas, porque está sempre muito nervosa. Só que a Bíblia fala assim, ó, se você não evitar e rejeitar, né, a fúria, e ficar se irritando, e ficar sempre bravo, isso vai levar você a fazer o mal. Então, se você está sempre irritado, você está sempre nervoso, se você está sempre nervosa, você precisa parar e descobrir o que está acontecendo, porque senão isso vai levar você a fazer o mal. Você vai fazer o mal para sua casa, para sua esposa, para o seu filho. Você vai fazer o mal para o seu chefe ou para o seu empregado, para o seu cliente. E não é bom a gente viver com raiva, não é bom a gente viver irritado, não é bom viver resmungando. E de verdade, é chato viver com gente assim. Se você é uma pessoa que controla, que se impõe a vida dos outros, de repente você fala grosso e todo mundo te escuta, você berra, você grita, todo mundo escuta, só que você saiba uma coisa, você ainda não aprendeu o que é ser amado. Você pode até saber o que é ter medo de você. Talvez as pessoas tenham medo de você. Mas você não sabe o que é ser amado. E não ser amado dói. A gente não se sentir amado dói. Então, o que Davi está falando assim é: deixe que essa ira saia do seu coração. Sabe, se existem situações, se existem locais que fazem com que você fique mais irritado, mais nervoso, evite essas situações. Evite, gente, a coisa mais estúpida que aconteceu, assim, de uma maneira global no Brasil, foi as eleições. Família brigando por causa do PT e do Bolsonaro. Tem um cara, Leandro Carnal, eu vi ele numa entrevista, eu achei que ele matou a pau na resposta que ele deu. A repórter falou para ele assim, eu e meu pai brigamos, eu briguei com meu pai porque meu pai votou no Bolsonaro, e desde então nós não nos falamos, né? E a gente vai se encontrar agora no Natal. Qual que é o conselho que você dá, tal? Ele falou assim, então, a pergunta era, como perdoar o meu pai que votou no Bolsonaro? Aí o Carnal falou assim, seu pai deve fazer a mesma pergunta para você, como perdoar alguém que votou no PT? E aí ele falou uma coisa que eu acho que resume muito bem o que aconteceu. Ele falou assim, quando você se encontrar com o seu pai, conversem sobre outras coisas. Evitem o assunto que vai fazer surgir o quê? O ódio, a ira e a fúria. Evite o assunto. Aí ela falou assim, mas esse assunto é inevitável. Ele falou assim, mas aí ele matou a pau. Ele falou assim, mas se você e o seu pai não tem outro assunto para conversar, o problema não é a política. Entendeu? É fácil falar que eles estão brigando por causa do Bolsonaro e do PT. Mas se eles não têm outro assunto para conversar, eles têm um problema sério na família. O PT, o Bolsonaro e o PT só serviram de escape para eles manifestarem o ódio e a raiva que estava no coração deles um contra o outro.
E se não fosse o Bolsonaro e o PT, ia ser o Palmeiras e o Corinthians. E se não fosse o Palmeiras e o Corinthians, ia ser o Irã e os Estados Unidos. Se não fosse um, ia ser o... Por quê? É uma maneira de manifestar o ódio que está no coração. E quando as pessoas elas entraram em ebulição por causa da política, isso só manifestou o ódio, a raiva, o medo, as coisas que estavam escondidas dentro do coração delas. E só precisava de um estopim, só precisava de uma vazão para romper o que rompeu. E famílias pararam de conversar por causa do Bolsonaro e do Lula. Eu não sei, meu irmão, se você sabe disso, talvez você fique até triste de saber. Mas nenhum dos dois se importa com você e com sua família. Nenhum dos dois. Estão lá, vivendo a vida deles, estão lá fazendo o que acham que é certo ou não. Mas você perdeu o relacionamento com pessoas que você ama, por gente que nem conhece você. E o Davi está falando isso não é bom. Isso não é bom. Se tem situações, se tem locais, se tem movimentos que fazem você ficar com raiva, com fúria, evita isso, para de ir. Você vai para o futebol só para brigar, para de ir no futebol. Se assiste jogo na televisão só para ficar com raiva, pare de assistir jogo. Se vai sair com os amigos e aí tem aquele que fala mal, todo mundo volta para todo irritado, troca de amigo. Essa insistência de viver coisa ruim, essa insistência de estar num ambiente que me faz mal, que me oprime, eu continuo indo. E eu falo isso para a igreja também. Se a igreja te faz mal, se a igreja te oprime, se a igreja está te escravizando, sai da igreja também. Porque se a igreja está fazendo isso, Deus não está na igreja. Entendeu? Se está fazendo mal, se está causando intriga, se está causando ódio, se está causando raiva, conflito, Deus não está nisso. Sai. Sai. Talvez seja o único pastor que manda as pessoas embora da igreja, né? Eu quero que você fique, tá bom? Eu quero que você fique. Mas tem muitas igrejas que suscitam o ódio e a raiva. E a gente não vai ser assim aqui em nome de Jesus. A gente não vai ser assim. Quero que todo mundo que entra aqui se sinta bem. Gay, lésbica, simpatizante, católico, muçulmano, macumbeiro, bêbado. O meu desejo é que todo mundo que entra aqui se sinta bem. Que não vai ser um lugar de opressão, que vai obrigar você a fazer um monte de coisa, que você tem que fazer, largar sua família, largar seu casamento, vir para a igreja, fazer, de verdade, aqui não vai ser isso, não vai ser isso, porque eu acredito, onde está o Espírito de Deus, ali existe a liberdade, né? A gente vai ver a liberdade, e aí fala assim, então, aqueles que esperam no Senhor, receberão a terra por herança. Para encerrar o assunto, como que a gente faz para viver dos justos? Tudo isso depende de nós conhecermos e sabermos quem Deus é. Tudo isso só é possível quando nós conhecemos a Deus. Não é conhecer de ouvir falar ou de ter informações, mas é de conhecer, assim, de saber quem Deus é. De saber quem Deus é. Por exemplo, todos vocês aqui, acredito, têm boas informações e têm uma boa imagem a respeito da Ellen, por exemplo. Mas eu sei quem ela é. A Fátima, que é a mãe dela, sabe quem ela é. A Poti, que é amiga dela faz 20 anos, sabe quem ela é. Por quê? Porque conhece e tem relacionamento. Com Deus, a gente pode até ter boas informações e boas ideias sobre Ele, mas o que muda a nossa vida é quando nós sabemos quem Ele é, quando a gente conhece Deus. Quando a gente conhece Deus, a gente consegue confiar nele, a gente consegue se alegrar nele, a gente consegue entregar o nosso caminho, a gente confia no GPS
Quando a gente conhece Deus, a gente pode expor o nosso coração, assim como do carro do irmão, essas coisas que a gente tem vergonha de sentir, a gente pode expor para Deus, para que Deus cure o nosso coração disso. Quando a gente conhece Deus, essa raiva, esse ódio, essa vontade de falar mal, de brigar, de mandar, de bater na mesa, sou eu que mando, a gente coloca isso diante de Deus, o Espírito Santo vai entrando no nosso coração, e vai limpando a nossa vida, e vai limpando a nossa mente, e quando menos a gente percebe, a gente se torna uma coisa que a gente nunca foi na vida, sabe o que? Feliz. Feliz. Mas por que feliz? Não mudou o carro, não pegou o carro com o controle lá do ar-condicionado, não mudou de casa, não reformou, não ficou mais rico, mas por que você está feliz? Porque todo o lixo que tinha dentro do seu coração, Deus tirou. Você olha para a sua vida e fala, cara, como minha vida é boa. Eu achava que eu precisava de um monte de coisa, eu nem preciso. Estou feliz da vida, chegar em casa hoje, domingo, dar uma macarronada, jogar um queijo em cima, um frango assado. Eu vou ficar lá com a minha esposa, vou passear no Sesc, vou comprar uma pipoca com meu filho, a gente vai no lanche ali, vai 3 hot por R$10, a gente chora e todo mundo sobrevive depois, sabe? E eu sou feliz. Eu sou feliz, eu durmo bem, eu acordo bem, eu sou feliz, tudo na minha vida faz sentido, eu sou feliz. Porque a gente conhece Deus. E quando a gente conhece Deus, a nossa vida se muda. Amém? Quero orar por você, eu queria para você fechar os seus olhos antes da gente partir para esse momento da ceia. Meu querido, de verdade, eu desejo muito que você tenha um ano maravilhoso. Desejo que você tenha um ano bom demais. Desejo que você seja feliz. Eu espero que a festa não fique só no dia 25, nem no dia 31, mas que a sua vida seja uma vida leve. E para que isso aconteça, eu não conheço, e para falar a verdade, eu não acredito que haja outro caminho, senão você conhecer a Deus, senão você saber quem Deus é. Esse Deus que permite que você limpe o seu coração sem te acusar. Esse Deus que te ajuda nas besteiras que você fez. Esse Deus que ajuda você a colher as coisas ruins que você plantou, porque a gente não pode ser hipócrita, né? A gente fez muita coisa ruim. Ele te ajuda a colher e te dá a chance de plantar coisas diferentes, sementes boas. Então, o meu desejo nesse ano de 2020 é que você conheça Deus e que você permita que Deus guie a sua vida, porque é a melhor coisa que pode acontecer. Espírito Santo, obrigado por esse dia, sabe? Obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra. Eu pelo menos gostei bastante, Deus. Espero que eu tenha conseguido transmitir de uma maneira boa, para que os meus irmãos compreendessem também. E eu só peço uma coisa, que a cada dia, cada um de nós aqui possamos conhecer o Senhor intimamente. Porque quando a gente conhece, a gente confia. Quando a gente conhece, a gente relaxa, a gente se solta, a gente se abre. Quando a gente conhece a pessoa e a pessoa é uma pessoa boa, a gente se alegra com ela, a gente gosta de estar junto, de conversar, de chamar para sair, de passear, a gente conta os nossos problemas. E isso eu quero pedir que aconteça com cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, Deus, para o ano de 2020, para a vida de cada irmão meu que está aqui. Que eles te conheçam e todas essas bênçãos que nós falamos hoje alcancem a vida deles em nome de Jesus.